Só Pai, Senhor Jesus, irmãos. Glória a Jesus. A palavra do Senhor em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Louvado seja Deus. Enquanto você abre, quero agradecer a Deus pela vida do nosso irmão Gabriel, veio comigo, Gabriel, Roberta, também o Ícaro, também suas crianças. Louvado seja Deus, já estão subindo. Eu falei, Roberta, que ia dar certo, né? Você ia ouvir a palavra. Glória a Deus, graças a Deus. Hoje ficamos aí de marcar com a Monique, de trazer ela também, o Gabriel e a família, mas não deu. Mas da próxima vez a gente vai conseguir, em nome de Jesus. Continua orando, irmãos, por essa família, para que nós podemos estar cada vez mais fazendo a obra ali, que está precisando muito da nossa região onde nós moramos. Glória a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Louvado seja Deus. Vamos entrar dentro do tema, que é libertos para ter fome de Deus. Vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, ou seja, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se puder colocar na versão King James, por favor. Não sei se tem aí, tem? Não tem? Então pode sentar os irmãos. Glória a Deus. Vamos estar na versão King James, ainda bem que eu trouxe aqui. Ela vai dizer o seguinte: suplico-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, ou seja, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Senhor me deu durante a semana passada, Levítico capítulo 19, versículo 2, pode projetar? Versículo 19, 2, se puder estar aí me ajudando também, está na projeção dos versículos que eu vou estar falando. Levítico 19, 2. A palavra de Deus, ela vai dizer, fala toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: santos sereis, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou. Deus é? Deus é? Glória a Deus, Deus é santo. Nós vamos estar falando, irmãos, sobre essa santidade, como que o apóstolo Paulo ele via a carta aos Romanos. Carta aos Romanos, nós podemos perceber, eu vou me apegar a dividir ela no capítulo 1 até o capítulo 3 e assim sucessivamente, mas bem rápido, fazer uma introdução para que nós podemos entender o que o Espírito Santo de Deus vai falar aqui nessa noite. Louvado seja Deus. Irmãos, quando Paulo ele escreve essa carta, o período que também estava vivendo, o período do imperador Nero. O imperador Nero, para quem não sabe, tocou fogo na cidade e botou a culpa em cima dos crentes. Imagina a cabeça dele como é que era. Então, nós podemos perceber em Romanos, Paulo ele vai escrever, mas ele não é o fundador da igreja de Roma, mas ele escreve quando ele está em Corinto, na sua segunda viagem missionária. Nós podemos perceber aqui, meus irmãos, que quando ele escreve lá em Atos capítulo 18, versículo 1, já vai estar falando que Paulo, quando ele sai de Atena, ele passou 1 ano e 6 meses já em Corinto, e ali ele vai escrever essa carta. No capítulo 1, versículo 16, ele vai dizer o seguinte: olha, porque eu não me envergonho. Amém? Puder me ajudar projetando? Capítulo 1, versículo 16. Eu gosto de projetar para a gente poder pegar o texto bem, aquilo que nós estamos falando. Capítulo 1, versículo 16. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é o quê?
poder de Deus. Poder de Deus para quê? Para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Então aqui ele está falando o seguinte: olha, eu não vou deixar de falar. Pode vir o que for, eu vou continuar falando de Jesus. Pode passar o que for, eu vou continuar falando de Jesus. Porque o encontro de Jesus com Paulo foi, Pedro, verdadeiro. Foi um encontro verdadeiro. Então quando ele encontra com Cristo, ele fala: eu não vou largar esse Jesus por nada. Pode vir o que for, eu vou estar agarrado nele. Eu vou estar, porque eu fui chamado para isso. Por isso eu não vou me envergonhar de falar de Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 23, ele vai dizer: todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Uma rápida introdução aqui. Ele está, pegando todos, judeu, grego, e está falando o seguinte: todos nós pecamos. Não interessa se você é filho de Abraão, não interessa se você conhece Jacó, se você conhece Isaac, se você conhece os profetas, conhece a lei, não interessa. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Preste atenção aqui que eu vou dizer. Deixa eu falar uma modo bem prático, né? Para que nós podemos entender. Aqui Paulo ele está falando o seguinte: não importa se você tem algum grau ministerial, não importa se você é membro, não importa se você não é crente, não importa se você, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, você é diácono, presbítero, evangelista, pastor. Ele bota todo mundo na mesma coisa e fala: todos pecaram. Todos pecaram. Estávamos fora da presença de Deus. Louvado seja Deus. Isso aqui é muito importante, essa carta que ele vai dizer sobre o pecado, sobre aquilo que nós passamos no nosso dia a dia. Ele está falando: todos nós pecamos. Ninguém é digno. Ninguém é digno. Se for botar dignidade aqui, Paulo está falando: olha, coloca a lei debaixo do braço de vocês, mas coloque as asinhas, corta as asinhas de vocês. Por quê? Porque todos vocês pecaram. Nós não tínhamos acesso ao trono da graça, mas existe um pela misericórdia, morreu na cruz pelas nossas vidas, sangrou seu sangue e falou: a partir de hoje você tem acesso à sala do trono, à presença de Deus, o Espírito Santo de Deus. Então Paulo ele está colocando aqui, aleluia, para dizer o seguinte: todos carecem da justiça de Deus, todos carecem do amor de Deus, todos carecem da graça de Deus. Não tem nenhum de nós aqui, irmãos, que pode falar o seguinte: eu não quero Jesus porque Jesus não me agrada. Miseráveis somos quando nós falamos que eu não quero, porque quando nós podemos perceber, todos carecem do amor e da graça de Deus. Paulo está falando: nós não merecíamos, mas pela graça de Deus nós alcançamos as suas misericórdias. Aí ele vai dizer, meus irmãos, um homem pelo qual Deus encontrou, que vai padecer pelo Evangelho, que ele não poderia deixar de falar. Se eu vou contar uma rápida história do que aconteceu com ele, para você que não conhece. O apóstolo Paulo, ele foi perseguido e quase morto em Damasco. Vai dizer a palavra do Senhor que ele foi rejeitado em Jerusalém, e também alguns judeus de Antioquia e de Listra, de Icônio, vai convencer a multidão para poder apedrejar ele lá em Listra. Louvado seja Deus. Vai também dizer que ele é apedrejado em Listra, ele é açoitado em Filipo. Eu só coloquei algumas coisinhas aqui, tá? Ele é expulso de Tessalônica. Em Atos 17 ele foi chamado de tagarela, falador, uma pessoa sem profundidade. Se ele fosse pregador naquela época, naquela região, que ele vai tomar a palavra para poder falar, isso aqui que está falando. Eu não estou entendendo nada. Esse homem aí não tem profundidade nenhuma, é o tagarela. Então Paulo é chamado de tagarela. Paulo ele enfrenta falsos apóstolos em Corinto, mas ele vai dizer que ele até combate as feras que naquela época ali eram os falsos profetas que estavam em Éfeso. Louvado seja Deus. Mas com tudo isso, Paulo ele é preso em Jerusalém, vai para Cesareia, mas 2 Timóteo capítulo 4 versículos 6 e 8, coloca aí por favor. Louvado seja o nome do Senhor.
vai dizer assim, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Eu vou explicar o que é isso. E o tempo da minha partida está próximo. Pode passar para o outro, versículo 7. Mas eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Pode virar o 8. Desde agora a coroa de justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos. Você está incluindo nesse todos aí? Você está incluindo nesse todos? Mas todos os que amam a sua vida. Meu Deus, irmão. Apedrejado, mãe. Cuspido, chicoteado, perseguido. Falaram que a chamada dele não era de Deus, caçado o seu apostolado, mas com tudo isso ele vai dizer: eu combati o bom combate. No final nós podemos dizer: eu passei por tudo isso, mas eu estou combatendo o bom combate. Na luta que nós estamos, você já não tem direito de recuar. Vou repetir novamente. Na luta que nós estamos, não temos direito ao ministério, não temos direito, igreja, de voltar para trás. Se Jesus nos chamou, segue em frente. Está doendo, mas segue em frente. Mas eu estou desanimado, mas segue em frente. Mas eu estou triste, mas segue em frente. Mas eu perdi alguém, mas segue em frente, combatendo o bom combate. Ele vai tomar a posição de soldado e vai dizer: eu combati, irmão. Porque só pode combater quem é soldado. Cadê os soldados aí? Chegou os soldados aí? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, estava bom. Estava antes um pouco do som. Aqui ele vai dizer o seguinte: louvado seja Deus. Capítulo 4 a 5 vai dizer justificado pela graça. Eu falei do capítulo 1 ao capítulo 3. Agora ele vai falar, e nós falamos também ali, como ele falou do pecado, mas ele vai tratar aqui no capítulo 4 a 5, ele vai falar de como nós somos justificados pela graça. Romanos 4, 5, pode botar, por favor? Ele vai dizer o seguinte: olha, pois, diz a Escritura, creu Abraão, versículo 3, vai dizer assim: ora, pois diz a Escritura, creu Abraão, creu, teve fé, Abraão, e isso foi imputado por justiça. Aqui, imputado por justiça, a palavra grega imputado, ele está dizendo depositar na conta de alguém que nunca mereceu. Aqui ele está falando, foi imputado por justiça. Pode passar agora o versículo 4. Ora, aquele que faz qualquer obra não é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Louvado seja o nome do Senhor. Aí você pode perceber, pode botar no versículo 3, aqui ele vai falar o seguinte: louvado seja o nome do Senhor. Ele está dizendo para nós: olha, Abraão, ele creu, e isso foi imputado, ou seja, ele tem um depósito na conta dele, aleluia, mesmo ele não merecendo, mas ele creu. Qual é a diferença de Abraão para o dia de hoje? Meus irmãos, quando você não crê, você passa para o grupo dos incrédulos, mas quando você crê, aí você passa para o grupo de Abraão, porque Abraão é o pai da fé. Aqui ele está dizendo: olha, quando você crê, você coloca depósito na conta. Quando você crê, você vai aumentando a confiança, você vai aumentando o depósito. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te falar algo aqui: a fé, ela é aperfeiçoada. Louvado seja o nome do Senhor. Nós se aperfeiçoamos na fé a cada dia que eu oro, a cada dia que eu leio a palavra, a cada dia que eu jejuo, a cada dia que eu vou à igreja, a cada dia que eu tenho uma vida com Deus. A minha fé, ela é aperfeiçoada. Sabe por quê? Muitos ainda não compreenderam o tamanho da fé e ainda falam: ah, mas eu vou desistir, ah, porque ainda não guardou depósito, ainda não teve depósito. Deixa eu prestar atenção aqui que eu vou dizer para você. Louvado seja Deus. Quando você guarda depósito, quando você vai guardando a fé, você fala: eu vou naquele culto, mas eu não senti nada. Eu vou naquele culto,
mas eu estou indo mais uma vez. Você está guardando o depósito, vai indo no dia, vai indo no outro, e cada vez que você vai, quando você perceber, o depósito vai encher de tal maneira, aleluia, 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 aleluia. É por isso que eu vou entender que Abraão foi fortalecido pelo Alex, dando glória a Deus. Crente que não dá glória a Deus não é fortalecido no Senhor. Como é que você prova isso? Quando Herodes não glorificou a Deus, foi comido de bicho. Aleluia! Louvado seja Deus. Irmão, a nossa boca somos feitos para adorar a Deus. Adorar a Deus. Abraão foi imputado por justiça, foi guardado depósito. Aí você pode perceber, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que quando, pode ficar mais, pode ir mais. Quando você pode perceber que quando foi imputado por justiça, aqui ele vai dizer o seguinte, Romanos capítulo 5, versículo 1, preste atenção aqui, em nome de Jesus. Isso aqui é coisa de Deus, é coisa para tu ver. Liga no mundo espiritual, quando tu liga lá, aleluia, começa as coisas. Pode orar por ele aí também, não sai daí sem orar por ele não, aleluia, porque quando orar, aleluia, o demônio vai cair por terra em nome de Jesus. Louvado seja Deus, fica ligado, aleluia. Romanos capítulo 5, versículo 1, aqui vai dizer a palavra do Senhor: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, segundo o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está dizendo, meus irmãos, nós fomos justificados por Deus pela fé. Aí você vai dizer, temos paz com Deus. Tem uma diferença quando você fala paz de Deus e paz com Deus, porque quando eu falo paz de Deus, é quando eu estou passando na luta, missionário Inês, eu estou passando na prova, eu estou sendo mastigado, eu estou sendo apertado, mas eu tenho a paz de Deus. Aleluia, a paz de Deus, ela vem sobre mim, aleluia, eu falo, eu posso ficar tranquilo, porque isso não vai me abater, não vai. Pode falar, pode fazer macumba, pode fazer o que for, eu tenho a paz de Deus. Não tinha a preocupação do crente. E como é que é a paz com Deus? A paz com Deus, meus irmãos, é quando eu percebo, aleluia, dentro desse contexto, que aonde eu vou, aonde eu posso ir, Ele vai me acompanhando. Aí as pessoas vão ver, que paz é essa? Que paz é essa? A paz de Deus, e a paz com Deus está com aquele que é justificado pela fé. Eita glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aí você pode perceber, meus irmãos, qual é o dilema de Paulo no capítulo de número 6 a 7 e 8. Aqui Paulo ele vai dramatizar e vai dizer também uma guerra entre a carne e o espírito. Você pode perceber que aquele que vive uma vida de santificação, aleluia, ele tem lutas. Não é porque que você está se consagrando que você não vai passar por luta, pelo contrário, todo dia nós devemos se santificar. A Bíblia vai dizer, sem a santificação ninguém verá a Deus. Aí Paulo vai dizer, existe uma luta, e nesta luta nós podemos perceber, é da carne e do espírito. Por quê? Porque você não se torna santo por frequentar o culto, você não se torna santo por você ofertar ou por você dizimar, você não se torna santo, aleluia, porque você está indo, pelo contrário, não é por aquilo que nós fazemos, é por aquilo que Ele já fez, é por aquilo que Ele já entregou. A cruz nos aproxima. A cruz nos aproxima. Aí você pode perceber, meus irmãos, o dilema de Paulo. Aí Paulo vai dizer, aleluia, dentro do capítulo de número 7, louvado seja o nome do Senhor, que porque a mulher, ela está sujeita ao marido, quanto ela viver, ela está ligada pela lei, mas
morto o marido, ela está livre da lei do marido, de sorte que vivendo o marido será chamada de adúltera. E se for outro homem, mas morto o marido, livre ela está, e assim não será adúltera se for de outro marido. Romanos capítulo 7, 2 e 3. Evangelista, agora tu bagunçou tudo. Por quê? O que tem a ver casamento? O que tem a ver algo entre marido e mulher e um morrendo e outro ficando? O que tem a ver com essa mensagem que você está pregando? Aqui eu vou te explicar, porque a Bíblia ela vai ser bem clara aqui, quando fala que o primeiro marido, enquanto viver, a esposa está ligada a ele pela lei. Aí você pode perceber o que nós estamos ligados, o que ligou em nós primeiramente, a carne, porque dentro do capítulo 7 você vai ver o contexto. É por isso que eu falo, texto sem contexto é pretexto de heresia. Se você não vê na escola dominical, muito menos você vai saber do que nós estamos falando. Aqui está falando o seguinte: no capítulo 7 ele vai tratar o casamento, mas ele vai pegar o contexto da carne. Ele vai dizer o seguinte: a primeira coisa que nós estamos ligados é na carne, estamos ligados à carne. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele vai dizer o seguinte: mas quando você mortifica a carne, quando você mata a carne, aí você vai ter acesso ao segundo marido. E que segundo marido é esse? É o Cristo, Jesus Cristo. Porque quando você mata a carne, porque batismo, em outras palavras, é você colocar a tua carne morta, sepultá-la, colocar ela, aleluia, louvado seja Deus, debaixo daquilo que está te perseguindo. Você bota ela, mata ela. Você não quer saber da carne. E quando nós falamos de carne, eu estou falando, meus irmãos, de Gálatas capítulo 5, versículo de número 17. Mas eu quero entrar aqui. Ele está dizendo o seguinte: olha, quando você mata a carne, você tem acesso ao esposo, você tem acesso ao marido, e esse marido é Cristo. Aí eu posso perceber, irmão, porque o homem carnal, ele não pode perceber as coisas espirituais. Aí você pode perceber o seguinte: que quando você, aleluia, quer saber mais das coisas que é da carne, você quer saber mais das coisas que não provém do Senhor, aí você vê pessoas fumando, pessoas se drogando, se prostituindo, obra da carne, porque a carne, ela se inclina para o pecado, ela se inclina para poder cada vez mais o homem se degradar, o homem querer saber de droga todo dia, saber de mulheres todo dia. Ele não tem fidelidade, porque isso vem da carne. O diabo, ele vai trabalhar em cima da carne do homem, e é por isso que você vê muitos caindo na pornografia, caindo nos adultérios, na prostituição, porque a carne está operando. Mas quando você mata a carne, quando você coloca ela no lugar dela, aleluia, aí você vai ter um outro marido. Que isso? Como é que é outro marido? Você vai ter sensibilidade com Deus, você vai ter presença de Deus, aí você vai ter o Espírito sendo, aleluia, alimentado pela palavra, pela oração. Aleluia. Por isso que Paulo ele vai dizer: você precisa matar a carne. Aí versículo 24, ele vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo, quando ele vai dizer essa palavra, Paulo ele está olhando para o assassino, e esse assassino ele está ligado ao outro homem que está morto. Ou seja, uma das sentenças para a pessoa, na época para o soldado romano, era amarrar a pessoa morta, amarrar essa pessoa morta para a pessoa que estava saudável, que estava boa. Então ela amarrava essa pessoa, e com o tempo que ia assim a pessoa se dedagando, ali, deixando ela sendo no estado de decomposição, aí vinha
para o corpo daquele que estava saudável, para o corpo daquela pessoa que estava boa. Aí Paulo ele vai dizer, ele vai olhar, aquilo ali é a carne. Porque aquilo que está morto entra naquilo que está saudável. Você não pegou, não? Aquilo que está morto entra naquilo que está saudável. Quando nós entendemos isso, nós sabemos que a carne, ela vai querer pegar aquilo que está saudável, aquilo que está bom, aquilo que você está buscando para estar. Aí Paulo vê aquilo ali e fala assim: isso aí é uma das coisas que a carne faz, é que ela opera. É por isso que ele fala: miserável homem que sou, quem me livrará dessa carne? Aí mais depois ele vai dizer o verso seguinte: mas graças a Deus que me dá vitória pelo intermédio de Jesus Cristo. Aí ele está dizendo o seguinte: olha, a carne ela pode operar, mas tem a graça de Deus que não deixa ela. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aí você pode perceber, meus irmãos, aqui o desejo de Paulo, da sede que ele vê de Deus, mas algo que tem que ser trabalhado. Como que eu posso falar que eu tenho sede de Deus, do Deus vivo, se a minha carne ela não tem um desejo de buscar a Deus? Porque eu posso dizer: a minha alma tem sede de ti, mas a minha carne ela pensa ao contrário. Aí por isso que Paulo ele vai dizer: existe essa batalha. Tiago capítulo 1 versículo 12 vai dizer: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Capítulo 9, 10 e 11, Paulo ele vai dizer: o passado de Israel ligado à eleição. Capítulo 10, o presente de Israel, a rejeição dos judeus e do seu rei Cristo. Capítulo 11, o futuro de Israel, uma restauração. Prepara-te, ó Israel, louvado seja Deus. Então ele fala nesses 3 capítulos: passado, presente e futuro. Aí entra no capítulo 12, pelo qual nós falamos. E eu vou entrar aqui dentro desse contexto. Vamos esmiuçar ele, porque Paulo está falando: olha, eu rogo-vos. Aqui ele está dizendo uma súplica, é um apelo. Ele está falando o seguinte: olha, eu quero pedir a vocês, pelas misericórdias de Deus. Aqui o hebraico ele trabalha com 3 linhas que vai definir sobre essas misericórdias de Deus. Ramahim, que significa compaixão materna, útero, ventre, e também ele vai dizer alguns rabinos, que é um sentimento mais profundo de uma mãe quando ela vem gerar. Também a palavra que vai dizer é sede, que é a segunda palavra no hebraico, que significa amor leal e fiel. E a terceira, Hanan, que significa cuidado, favor e graça imerecida. Aqui ele está falando o seguinte: olha, eu vou clamar, eu vou suplicar a Deus pelas misericórdias de Deus. Irmão Valteir, olha só, preste atenção no que eu vou dizer. Aqui ele está falando: olha, tem o sentimento da mãe, que ela é tão profundo, ela é tão miserável, essa misericórdia ela é tão profunda, que quando a mãe ela vem a gerar, aleluia, está mostrando aqui, aleluia, essa compaixão materna, um sentimento de uma mãe, quando ela gera um filho, é algo sobrenatural. Então ele está dizendo o seguinte: ó, eu quero clamar a Deus pelas misericórdias do Senhor, pela misericórdia do nosso Deus, aleluia. E ele vai dizer o seguinte: porque a misericórdia ela vem de um coração para a miséria. Aqui ele está falando: oh, eu vou clamar a Deus pelo povo, ao coração de Deus. Paulo ele está falando o seguinte: ó, o povo está em pecado, o povo está inclinado à carne, mas eu quero clamar a Deus, e eu vou pedir pela misericórdia dele, para aquilo que é mais profundo, aleluia, para mostrar a Deus a compaixão e misericórdia. Aí eu vou seguir dentro do texto. Aqui ele está falando: para que vós pudesse apreciar
tarde. Aqui ele está falando: olha, eu quero que vocês se apresentem de uma vez por todas. Aleluia! O que quer dizer isso? Apresentar de uma vez por todas. Preste atenção aqui, meus irmãos. Apresentar de uma vez por todas é você falar: acabou, eu não quero mais saber disso, eu quero é Jesus, eu quero buscar de uma vez por todas. Eu vou colocar um ponto final nessa história e começar uma nova vida com Cristo. Ele está falando: olha, se apresente, tome uma posição, porque não espere nos outros aquilo que você tem que fazer. Aleluia! Glória! Glória a Deus! Aleluia! Como vosso corpo como sacrifício vivo. Paulo ele vai dizer aqui que existe uma vítima que tem que estar no altar. Existe uma vítima que precisa estar no altar. Aí no capítulo 12, um sentimento mais profundo pelas misericórdias de Deus, de apresentar uma vez por todas, ele vai falar: se apresente como sacrifício vivo. Existem dois sacrifícios vivos. Primeiro, quando vai falar de Abraão e Isaac, Abraão pega seu filho Isaac, sobe ao monte para poder sacrificar. Primeira vez que você vê isso na Bíblia. Mas o sacrifício não era santo, mas pelo qual que vai morrer na cruz do Calvário. E esse sacrifício é santo. Esse sacrifício é o Cordeiro de Deus, que vai ser imolado, que vai ser pregado, que vai ser colocado uma coroa de espinho, vai ser chicoteado, vai verter o seu sangue, vai colocar, aleluia, o escárnio e a zombação em cima dele. Mas vai dizer a Bíblia, aleluia, que ao terceiro dia ele vai ressuscitar e vai apresentar diante dos seus discípulos. Louvado seja o nome do Senhor, o verdadeiro Cordeiro de Deus. João Batista, aleluia, está batizando, mas quando ele olha para o deserto, ele vê: eis aí chegando o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É esse aí, aleluia, que tirou você da cachaça, tirou você da prostituição, tirou você das drogas, para poder colocar diante dos santos, diante do Senhor, lavado, redimido. Louvado seja o nome de Deus. Holocausto, vítima. O holocausto ela tem três elementos: oração, libação e cheiro suave. Quando você olha para dentro do texto e dentro do contexto que nós estamos falando, Paulo está lidando o capítulo 12 como um holocausto. E o que quer dizer isso, evangelista? Quando você olha para a oração, ele está sendo oferecido no Antigo Testamento alimentos como farinha e azeite, que transformava num cheiro suave e colocava para ser queimada. A libação é uma oferta líquida de vinho ou azeite derramado sobre o altar como parte de um ritual. E o termo cheiro suave era a aprovação de Deus. Então a oração é o alimento, pão. E a libação é o líquido, sangue. E o cheiro suave, a aprovação de Deus. Já pegou? O que aconteceu na cruz? Teve pão, teve sangue e teve a aprovação de Deus. Aleluia! Na cruz do Calvário, aleluia, ele deu a sua vida por nós. Teve holocausto, entrega, adoração, uma devoção, gratidão, comprometimento com Deus. Expiação significa o quê? Pagar pelo pecado não intencionado. Aqui ele está falando o seguinte: que Jesus sacrificou para dar redenção a toda a humanidade. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui ele está falando para nós, meus irmãos, que o sacrifício foi feito para renovação do pecado. Renovação do perdão. O sacrifício era oferecido regularmente no Antigo Testamento.
Para quê? Para que o pecado viesse a ser expiado. Então o que vai acontecer aqui? Necessitamos de perdão de Deus para continuar. Romanos capítulo 10 vai dizer o seguinte: se eu não levantar minhas mãos e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, se você não fizer isso, não tem acesso, não tem assinatura no livro da vida. Mas quando você levanta a sua mão, você confessa que Jesus Cristo é o Senhor, a salvação para a tua casa. Aqui quando vai dizer a palavra do Senhor, ele vai dizer: olha, para que o vosso sacrifício seja vivo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo ele vai englobar dentro desse texto corpo, alma e espírito, para que apresente por completo. Então o vosso culto racional, além de ser algo, né, que ele está falando, o culto que ele vai expressar, né, de modo de vida, de testemunho, ele vai falar o seguinte: olha, tudo isso que vocês estão fazendo é para que Deus venha se agradar do seu culto. É a pergunta que eu falo, não precisa responder, mas pensa, como está sendo o teu culto diante de Deus? Aqui ele está falando para que nós podemos se apresentar diante dele e apresentar, aleluia, como cheiro suave. Louvado seja Deus. Quando eu vou ao culto, eu não vou para poder ficar dormindo. Quando eu vou ao culto, eu não vou para poder ficar olhando para um ou para outro. Aleluia, a comunhão é importante. Aleluia, mas aqui quando eu vou ao culto, eu tenho um centro desse culto. Eu tenho algo para poder oferecer. Eu tenho algo para poder dar. Eu tenho algo para poder queimar. Eu tenho algo para poder oferecer diante de Deus. É por isso que quando nós chegamos, o centro é Ele, a oração é para Ele, a palavra é para Ele. Aleluia, o glória é para Ele, o aleluia é para Ele. O Espírito Santo se faz presente. Se faz presente. Então o culto racional, ele começa, aleluia, perdão, irmão, não é às 6 horas, quando as intercessoras sobem, ou 7 horas, quando começa a oração. Aqui, o culto racional começa, é quando eu já faço isso de manhã. Eu já respiro. É quando você volta em si. Quando você sonha, você volta em si. Você dormir, volta em si, já começa um novo culto. É quando o Espírito te convida ao primeiro período da manhã, a você colocar o seu joelho no chão e vai dizer: Senhor, te dou graça por mais um dia que o Senhor me deu. Porque se não fosse a tua misericórdia, teu cuidado. É por isso que o salmista ele vai dizer: em paz eu vou dormir, em paz acordarei, porque o Senhor me faz habitar em segurança. Deus está te chamando novamente à sensibilidade e um culto racional. É entender, aleluia, que o meu culto vai ser provação, vai ser luta, mas eu vou adorar a Ele. É por isso que o pastor disse aqui, quando Jó estava lá, aleluia, Jó já estava no culto. Veio notícia ruim uma atrás da outra, mas ele não deixou o culto dele. Ele falou: pode preparar o cordeiro, pode preparar, aleluia, tudo, que agora eu vou me humilhar diante do Senhor. Aleluia! Não espere o tempo ruim chegar para você começar a adorar, não, tá? Não comece. Eu vou repetir, posso repetir, pastor? Não espere chegar a doença para adorar. Não espere chegar a enfermidade, o desemprego para adorar. Não espere chegar a dificuldade bater na porta e falar: meu filho, aconteceu isso. Mas começa agora. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos. Aleluia. Começa a adorar a Deus. 1 minuto de glória. 1 minuto glorificando a Ele. Se você não deu pela manhã, pela tarde, mas em nome de Jesus, dá 1 minuto de glória a Ele. Oh, aleluia. Oh, o culto é para ti, Senhor. A glória é para ti. O Espírito é do Senhor. O culto é do Senhor. O ministério é do Senhor.
presença maravilhosa, presença de paz, presença de alegria. Deus querido, a ti te damos glória. Mais um pouquinho, meus irmãos. Paulo vai dizer o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Aqui Paulo está usando um padrão pelo qual o mundo, o sistema, ele está fazendo nos dias atuais. Essa palavra ela confronta muito, porque ela está dizendo: eu não posso me conformar. E quando já se conformaram com a vida espiritual, uma vida sem graça, uma vida sem desejo nenhum, uma vida, eu aqui, tá bom, amanhã eu faço, não faço hoje, tá bom, e ponto final. Quando já se conformaram, até dentro da casa de Deus. Mas Paulo está falando: não se conformeis com esse mundo, porque Satanás, o adversário, vai tentar envolver vocês no sistema, vai tentar envolver vocês naquilo que o sistema faz hoje, irmão. O que o sistema faz hoje? Ele faz tudo para que você venha se conformar na tua vida espiritual. Aí você vai dizer: mas está bom até aqui, para que eu vou buscar, para que eu vou orar mais, para que eu vou ler a Bíblia mais, para que eu vou subir para o monte, para que eu vou ficar mais tempo orando? Isso é besteira. Aí você vai lá, o sistema mudando para conformar. Eu falo assim: vai lá ver uma sériezinha lá na Netflix. Aí você passa mais tempo, passa 5 horas, 6 horas, 7 horas dentro daquele troço lá, e fica o tempo todo. Aí depois vai falar que não está conformado. Aí você está conformado com o mundo, mas não está conformado com as coisas espirituais. É por isso que ainda falta sede de buscar a Deus. Paulo está falando o seguinte: existe um modelo. Se você for pegar a Bíblia Pentecostal, ela vai dizer muito bem sobre isso, sobre o modelo, porque é um modelo pelo qual, um exemplo, as mulheres que fazem bolo ou tem aquela forma, Paulo está usando essa expressão: você pega aquela forma, agora você joga ela no chão, ela ficou amassada, é um homem pecador, você está amassado, a forma foi boa, o homem veio perfeito, mas por causa do pecado amassou, a forma ficou errada. Aí não somente Adão, mas toda a geração do homem, ela veio, mas veio um que não veio da semente do homem, mas veio do céu. Esse que veio da forma direita, a forma completa. Aleluia! Esse veio direito. Aí vai dizer o seguinte: que esse que é perfeito, ele morre, e a Bíblia vai dizer o seguinte: olha, agora você que tem a tua forma quebrada, a forma amassada, pode olhar para a forma boa, e agora querer que essa forma boa entre em você, para que aquilo que está amassado não esteja mais. Entendeu? Então, quando Cristo vem em nós, o Espírito Santo vem a nós, aceita Cristo, aquilo que está errado, amassado, volta a voltar ao normal. Tem santidade. Aí Paulo está falando: não vos conformeis com esse mundo, não se deixa moldar, não se deixa se motivar. Por isso, Deus me deu a moral aqui. Quando Davi, louvado seja Deus, estava com a arca indo, começa a festa, prepara tudo, mas o que acontece? Ele vai pegar a arca, vai colocar em carros novos, vai pegar o boi, vai botar o boi à frente, vai trazer a arca. É um modelo errado.
Mas Deus não troca princípios. Deus não troca princípios com o padrão mudando. O padrão mudando é errado. Aí você pode perceber, quem morre? Uzá, na eira de Nacon, não é isso? A eira de Nacon, ela não tinha pedra, não tinha buraco. Eira de Nacon, quando você vê o tropeço, não era descendo, né, a montanha, mas o peso da glória de Deus era tão forte, permita o Bruno, que fizeram que os bois viessem tropeçar. E vai usar tentar segurar a presença, vai tentar segurar a arca, mas aí vem a ruptura sobre os arcos. Aí Davi fica triste. Por quê? Porque você vê muitos hoje querem, de uma forma errada, trazer a presença, mas o Senhor está falando, não, volte ao princípio. Para você querer aquilo que Deus quer na nossa vida, que venha ser cheio da graça, da unção de Deus, tem que ter princípios. E hoje você vê mais é um mundo que se transforma por aquilo que não tem transformação de verdade. Então você pode notar aqui, e eu caminho para o final, que vai falar o seguinte: o padrão do mundo é falar, ó, Deus é amor. Vai lá, a motivação boa. Mas segundo aqui nós vamos ver que Deus, ele não trocou os seus princípios. Deus continua sendo amor, mas ele tem princípio a ser seguido. 2 Samuel 6,6. Aí eu posso terminar, irmãos, que ele vai falar o seguinte: olha, na renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui ele está falando experimentar. Experimentar, aqui ele está falando do vosso entendimento. Existe uma renovação. A palavra transformação aqui, os pastores podem me corrigir se não é metamorfose. Aqui ele está falando de aquilo que está sendo mudado, trocado. Eu estou mudando o meu pensamento que eu tinha, né, sobre a palavra de Deus, sobre o mundo, a separação, aquilo ali está sendo moldado, está saindo as coisas do meu pensamento ruim, e Deus está transformando, está mudando, está fazendo que eu venha conhecer mais a Deus. Aí o Senhor vai transformando, você vai saindo do casulo, você vai saindo daquilo que está te incomodando, e Deus vai transformando o homem. Quando você vê aqui Paulo, ele vai falar: olha, isso não provém de vós, é pela graça. A graça de Deus, ela faz isso, ela faz de dentro para fora. Essa transformação começa de dentro para fora. Aí você pode perceber, quando o teu coração começa a apertar e começa a dizer: eu preciso mais de Deus. Aí quando você começa a perceber que está faltando algo na tua vida para você buscar a Deus, aí você fala: irmão, tem alguma coisa espiritual. Por quê? Porque eu estou sentindo, aleluia, que essa vida que eu estou levando não está certa, ela está errada. Eu preciso de algo ser transformado, mudado. Aí é Cristo te chamando. Mas isso vai começar onde? Na mente. Uma das maiores batalhas que nós estamos enfrentando hoje é aqui. As maiores batalhas que nós estamos enfrentando hoje. O diabo sabe, que quando nós não somos alimentados pela palavra, pela oração, a mente é vulnerável. Porque você não começa a pensar nas coisas que são de cima. É por isso que ele vai dizer, Colossenses capítulo 3, versículo 1: pensai nas coisas que são de cima. Ali ele está tratando também da sua mente. Ele está falando: olha, preserva, coloca dentro da sua mente a palavra. O salmista, ele vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Porque o que faz separação, Isaías 59, versículo 2, são as nossas iniquidades. Aí vai fazer separação de Deus e nós. Quando eu peco, quando eu erro, aleluia, ainda tem uma oportunidade de me redimir,
de pedir perdão, mas quando eu volto de novo ao pecado, é porque na verdade a minha mente ainda não foi transformada. É por isso que você vê hoje, quando a mente ela não é confrontada, transformada, a pessoa fica do mesmo jeito, meu amigo Tiago. Ela vai à igreja, mas ela ouve, mas ela ainda não teve um contato, ainda não teve a mudança, porque ainda não mudou na mente dela, ela não entendeu ainda. É por isso que o diabo, Satanás, ele vai dizer o seguinte: a palavra do Senhor vai dizer que ele está cegando o vosso entendimento. Ele cega o nosso entendimento. Os olhos espirituais se fecham. Quando a pessoa ela não começa a buscar a Deus, Satanás ele fecha os olhos espirituais. Mas nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor está abrindo os olhos espirituais aqui. Você está entendendo a palavra. Louvado seja Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Precisamos, meus irmãos, ter sede e fome de Deus. Qual é o holocausto que você trouxe hoje? O sacrifício que você trouxe hoje? Com a sua oração, a sua libação, ao cheiro suave, aleluia, diante do Senhor. Quando chega no céu, a Bíblia diz que o incenso é as orações de Deus que vai enchendo no Apocalipse. Quanto mais eu oro, mais cheira bem diante de Deus. Ah, para você isso, irmão. Quanto mais você ora, mais você faz fumaça. Quanto mais você entrega a Deus, mais o ambiente é espiritual. Quanto mais você começa, isso aí é experiência própria, irmão. Você vai ao monte, pastor, começa a buscar, a orar, as coisas, a natureza começa a pegar fogo. Começa o fogo pegar algo espiritual, entra no mundo material. Como é que é isso? Porque Satanás sabe, aleluia, que também ele tem as suas astutas ciladas, assim, quando ele começa a operar, o ambiente muda, mas quando o crente começa a orar, no mesmo momento, as coisas começam a acontecer, aleluia. Fecha pelos olhos, irmãos, louvado seja Deus, estamos num ambiente propício para a glória de Deus ser manifestada, estamos num momento de busca e de culto racional, aonde aquilo que você pensa que a tua mente não pode atingir, mas o Espírito chega primeiro. Oh, aleluia. É por isso que curas começam a acontecer nessa noite. É porque quando você entende o propósito, aleluia, Deus começa a trabalhar no seu processo. Quando você começa a entender o que Deus tem preservado para a tua vida, as cadeias do inferno são quebradas. Quando você começa a entender o que Deus tem preservado para a tua família, para a tua casa, a tua mente ela é aberta. Glória. É por isso que Daniel ele vai dizer: Senhor, eu tenho tanta sede de Deus que eu quero conhecer o profundo, oculto e escondido. Eu quero tanto de Deus que eu quero ir na profundidade. Por isso eu suplico que apresenteis pela misericórdia de Deus para um sentimento mais profundo, que vos apresentei de forma final o vosso corpo em holocausto vivo, para que você possa experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. A vontade é boa, é perfeita, é agradável, é boa, é perfeita e agradável, é boa, é perfeita e agradável. Quando é agradável, chega ao céu. Oh,
É culto de libertação, irmão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O culto é santo, o culto é santo, o Deus é santo, o Espírito é santo, a graça é santa. Espírito de Deus, aonde tiver o coração querendo profundidade, querendo fome, tendo sede de buscar a presença, comece a encher agora, comece a encher agora, comece a encher agora, porque a presença do Santo de Israel já está nessa casa. Oh Deus, Espírito Santo, tu não és de brincadeira, tu és poderoso para fazer. Eu estou sentindo o Senhor aqui, Senhor. A brasa já pegou, o altar já está pegando fogo, e a presença do Senhor, ela é boa, ela é perfeita. Meu Deus, não precisa de música para subir. A oração já está subindo. Aonde o teu mover já está acontecendo. Eu estou sentindo aqui, Senhor, a tua graça. Tem poder de Deus. Começa a dar glória, irmão. Começa a glorificar. Começa a glorificar a Deus. Aonde o Senhor trabalha, aonde tem o coração contrito, o coração quebrantado. Glória a Deus. Você que quer aceitar Jesus já veio à frente.